Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? O Gildo e Carminha, vocês procuraram muito a pérola e o tesouro ou não? Foi fácil de achar? Foi? Não foi. Muito bem. Nós temos duas leituras muito... No primeiro momento pode parecer, inclusive, contraditórias entre o sentimento do que passa Jeremias e o que nos propõe a leitura, o trechinho, essas duas parábolas do reino dos céus. Essa parábola, ou as parábolas que a gente costuma dizer do reino, né, e aqui de modo especial essas duas parábolas, porque são várias parábolas que Mateus conta sobre o reino dos céus. De modo especial, o tesouro que é encontrado no campo, da pérola, que ela é, enfim, desejada, ela é buscada, finalmente ela é encontrada, ela é comprada, tem um acento todo especial, que é exatamente o acento na alegria daquele que encontra, daquela que compreendeu o valor do reino dos céus. Veja que esses 3 versículos mostram exatamente o quê? Que os dois protagonistas, né, as duas pessoas aí, enfim, vendem tudo o que eles têm para adquirirem o tesouro e a pérola. Agora, veja, é interessante a gente perceber que o ensinamento fundamental desta parábola, destas duas parábolas, não é... A gente pode sim fazer uma reflexão sobre a busca, sobre a entrega, né, incondicional que o reino exige. Mas aqui não é o ensinamento fundamental, com as renúncias que isso implica. O centro, o fundamental dessas duas parábolas, de modo especial da primeira, é cheio de alegria. Cheio de alegria ele vai. Cheio de alegria. Essa é a centralidade. Por quê? Porque se refere exatamente à pessoa que, como que se comove diante de uma coisa excepcional que foi achada no campo, ou então da pérola de grande valor que também foi encontrada. Cheio de alegria. Então, perante essas descobertas que eles fazem, tudo o resto perde valor. Eles vão lá, fazem todo o esforço, vai, vende todos os bens para comprar o campo. Vai lá, vende todos os seus bens para comprar a pérola. Então, tudo mais perde o valor. Para mostrar exatamente o quê? Que nenhum outro esforço, nenhuma renúncia são excessivas para obter tais bens, para obter a pérola, para obter o tesouro. Tudo mais é secundário. Ora, com essas duas parábolas, do tesouro escondido e da pérola, Jesus apresenta para nós exatamente o reino como algo extremamente precioso, único.
E que quem percebe esse imenso privilégio, vamos usar essa palavra, imenso privilégio, que é ser chamado a participar do reino, ele experimenta uma alegria contagiante, uma alegria que você não pode mensurar o valor dessa alegria. E por isso que o Evangelho ele vai dizer assim, que ele julga, né? As duas pessoas aqui julgam de pouco valor se desfazer de tudo para alcançar isso, a alegria. Por outro lado, o que eu dizia assim, parece contraditório, porque se enquanto o Evangelho nos fala exatamente da alegria de quem encontra o sentido, porque aqui também é uma reflexão, o sentido da vida é na palavra de Deus, a primeira leitura ela mostra uma outra realidade, que é a desolação de Jeremias. Está desolado, coitadinho. Está triste. Está triste, a gente diria hoje assim, ele está em crise. Está em crise existencial, Jeremias está em crise vocacional, a gente diria. A crise dele é pelo quê? Porque no passado ele experimentou essa alegria em Deus. Mas ao mesmo tempo que ele experimentou essa alegria no passado, mas agora ele está vivendo uma dor sem fim. Ele não encontra sentido para a vida dele. E obviamente, o que ele faz? Como nós muitas vezes fizemos. Tem que ter um culpado. E quem é o culpado dessa dor, dessa crise existencial e vocacional dele? É Deus. Ele acusa Deus. Tu é culpado, Deus, por eu estar assim. Tanto é que ele vai dizer assim, olha, Deus, tu te tornou para mim como uma miragem. Tu é uma miragem. Tu é um enganador. Ele está acusando Deus dessa forma. Tu que me colocou nessa situação. Ele acusa Deus. Tem uma outra tradução que vai dizer assim, Deus, tu é para mim como um riacho enganador de água inconstante. Ora, não é o riacho que é inconstante, é Jeremias que é inconstante na sua vida, na sua fé. É ele é o inconstante. Mas tem que ter, na minha terra se diz assim, Eduardo, lá a gente escolhe o bode, né? Para botar a culpa. A gente não assume a culpa. Então, é o outro, é Deus. É Ele que tem nos enganado. Então, assim como assim, Jeremias, nós também acabamos não assumindo a nossa inconstância na nossa vida de fé. Ora, o que Deus logo vai dizer para ele em seguida? Ele mesmo reconhece. Como que ainda Deus se atreve a pedir para mim, se eu me converter? Ele é meio narizinho empinado, né? Então, veja, ele não reconhece essa inconstância. Meio que caçoa de Deus, né? Se te converteres, converterei o teu coração. Como que Deus vai fazer isso? Se Ele é o culpado de eu estar nessa situação. Ora, eu trago essa reflexão, esse pensamento que está no versículo 19 da leitura de hoje, porque veja, isso reflete muito de nós, de cada um de nós. Porque nós também, como Jeremias, a gente passa pelas nossas crises existenciais, crises de fé, crises vocacionais, enfim, que ofuscam, veja, novamente, o que ofusca? A crise, a inconstância. Ofusca de nós a alegria de ter encontrado o tesouro. Ofusca a alegria. Tudo se torna peso. Tudo fica difícil. A gente também fica inconstante, altos e baixos na nossa vida de fé. É isso que está colocado aqui. Que ofuscam a nossa alegria que em algum momento nós experimentamos, como o próprio Jeremias coloca aqui.
Seja lá na nossa adolescência, na nossa juventude, enfim, quando casamos, ou então Gil de Carminha, quando encontramos o tesouro, né? Há 47 anos. Quer dizer, a gente vai buscando, assim, as nossas desculpas, assim, por nós não, assim, não nos alimentarmos não alimentarmos a nossa espiritualidade, a nossa vida de fé. O que nos é convidado é exatamente a gente fazer esse mesmo processo de a gente redescobrir. Ou então, se nós ainda não o descobrirmos, de nós descobrirmos o Senhor Deus, que está sempre junto, que caminha, que está vivo, que está ao nosso lado. Ora, é certo que nós vamos enfrentar dificuldades, é certo que nós vamos enfrentar na nossa vida pesos, nós vamos enfrentar, quem sabe, fracassos, nós vamos ter sim, e que são experiências dolorosas, que podem fazer assim, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito meio que dilacerar, e como Jeremias, a gente inclusive gritar: chega disso tudo, chega de Deus, chega de igreja, enfim. Agora, o desafio para nós é isso, a gente voltar para a parábola e a gente ser capaz de reencontrar a alegria do primeiro encontro. As duas parábolas mostram isso. Quando quem viu o tesouro escondido no campo, ele se maravilhou com aquilo. Quando quem encontrou a pérola, se maravilhou com a pérola. E fez de tudo para ficar com a pérola, e fez de tudo para ficar com o tesouro. Para nós é a mesma coisa. Nós precisamos reencontrar a alegria desse primeiro encontro, da pérola, do tesouro que nós encontramos. Reencontrar. Ou procurá-lo, se porventura ainda nós não o encontramos. Ora, isso, obviamente, a gente costuma dizer, isso para nós, na nossa vida cotidiana, é como que se fosse uma grande aventura de vida. Mas, ao mesmo tempo que é aventura, é o sentido mais profundo da nossa vida. Então, quando a gente encontra, ou então quando a gente reencontra essa alegria, de novamente, do tesouro, vale a pena deixar tudo por causa dessa alegria. De ter encontrado o tesouro, de ter encontrado a pérola. E se a gente deixar, se a gente permitir, a nossa alegria ela vai ficar sempre mais plena, vai ficar maior, quanto mais nós permitirmos, ou assim, quanto mais nós o encontrarmos. Sempre aqui relacionado, obviamente, que o tesouro, a pérola é Deus. Então, quanto mais profunda for a nossa espiritualidade, quanto mais profundo for a nossa fé, assim, a nossa vivência evangélica, tanto maior será essa alegria. E mais, ele vai dizer à luz também da primeira leitura, se cada dia, se nós nos permitirmos, nós nos convertermos, se nós estivermos cada dia dispostos a gente a deixar tudo por causa do reino, nós vamos encontrá-lo. Por quê? Porque o reino, porque Deus ele se faz procurar, e ao mesmo tempo que ele se faz procurar, ele se deixa encontrar. Para a alegria da gente, mas também para a própria alegria de Deus. Então, que sejamos capazes de buscar, de buscarmos com ardor, de buscarmos assim com muita convicção, buscarmos o tesouro, de buscarmos a pérola, que é o próprio Deus, é o nosso encontro com Deus, é a nossa vivência do Evangelho, a prática do Evangelho, que nos conduz a vivermos com alegria, de vivermos realizados na nossa vida. Assim seja. Assim seja. Vamos ficar de pé, vamos seguir nossa celebração.